Nesse Dia Internacional da Mulher, temos a honra de receber palestrantes que, com suas palavras e experiências, enriquecem nossos conhecimentos e nos motivos a seguir adiante em confiança e determinação em áreas que nós, mulheres, precisamos de incentivos e exemplos contínuos para permanecer e reconhecer que também pertencemos a esse espaço. Nossa primeira palestrante da tarde é Ellen Hutz, engenheira de dados com experiência em projetar, implementar e otimizar pipelines de dados, processos e software, utilizando tecnologias de ponta como Python, Docker, Spark e AWS e Azure. Especialista em integração tecnológica, desenvolvimento de sistemas de monitoramento, resultando em melhorias significativas de desempenho e redução de erros. Comprometida com a melhora contínua, colaboração entre equipes multidisciplinares, documento e treinamento. A palestrante fará uma apresentação de título Desvendando a Engenharia de Dados, onde exploraremos os fundamentos e a inovação mais recentes do campo de engenharia de dados, uma área crítica para o sucesso em um mundo cada vez mais orientado por dados. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Então, quando a gente escuta, né, eu pedi para o ChatGPT fazer meu currículozinho ali, porque eu estava com vergonha de me expor. Então, eu coloquei meu currículo e falei, ChatGPT, gera um mini CV para mim, e ele gerou tudo isso. E realmente eu faço tudo isso, mas às vezes eu não tenho muita coragem. Essa pessoa pergunta, você faz? Eu falo, não sei, vamos ver, acho que dá para fazer. Então, eu acho que isso é muito o que acontece com as mulheres, né? Então, eu queria falar um pouquinho hoje de engenharia de dados, mas também falar um pouquinho de coisas que acontecem e que vão acontecendo na carreira da gente, que às vezes tanto acontece para homem quanto para mulheres. Então, fiquem muito à vontade para parar, para levantar, para fazer perguntas. Se você não sentir à vontade para conversar agora, meu LinkedIn está aqui, meu e-mail também, e no final tem meu WhatsApp também, se precisarem, podem entrar em contato, não precisa ter vergonha. Aí, melhorou. Então, o que eu vou falar? Vou falar sobre mim, vou falar um pouquinho o que é engenharia de dados, um overview, porque é muita coisa. Os desafios, algumas tecnologias emergentes, desafios que a gente tem, dificuldades e o que está vindo aí do futuro de engenharia de dados. Então, sobre mim, eu coloquei essa foto do cascudinho, né? Então, assim, a gente vai falar sobre engenharia de dados, mas como que eu vim parar aqui? Então, eu fiz engenharia aqui, me formei, e aí eu consegui um estágio, do estágio eu fui efetivada, mas eu não tinha um rumo, né? Tipo, eu tinha conta para pagar, tinha coisa para comprar e a vida foi indo. Então, uma pessoa te pede para fazer uma coisa e aí você vai fazendo, outra, você pode marcar uma reunião para mim, você pode organizar isso aqui para mim, você pode fazer N coisas, e você vai fazendo coisas e fazendo coisas, e de repente você está fazendo muitas coisas e nenhuma coisa, né? E eu acho que o cascudo, ele reflete muito bem isso, porque ele limpa o aquário, fica bonitinho, ele trabalha o dia inteiro e vem muito peixinho lá atrás e brilha enquanto você tá fazendo a limpeza ali. E isso foi muito o que aconteceu anos e anos na minha carreira. Eu fiz muita coisa, aprendi muita coisa, mas eu não fiz coisas tão eficientes. E eu acho que muitas vezes também a gente, principalmente mulher, você não fala muito de salário, né? Você não vai chegar para a pessoa e falar quanto você ganha, né? Quanto que essa profissão paga. Hoje ainda tem Google, tem aplicativos que você consegue ir lá e dar uma bisbilhotada, mas em geral você não faz isso, né? Nem para colega de trabalho. E eu fui anos nisso, e aí um dia eu descobri que eu ganhava mal, né? Assim, eu já estava com sintomas que eu ganhava mal, mas eu descobri que eu ganhava abaixo do mercado. E aí eu fui conversar com o meu chefe, e ele falou, infelizmente, essa é a política, né? Não tem muito o que fazer e tal. E eu falei, queria ganhar bem, queria comprar mais coisas, eu sou disposta, talvez eu consiga. E aí, eu pensei, eu tenho que mudar de área, então eu vou para uma área aqui meio nova, né? Porque às vezes você trabalha em empresa maior, você mudou de departamento, parece que mudou de empresa, são outras pessoas, outras coisas. E aí, eu dei meus pulos lá e consegui ir para um departamento de analytics. E aí, eu lembro quando foi
tinha 2 vagas e o cara falou assim, ai, mas esse negócio de engenharia de dados acho que não dá para você. Eu falei, ai, mas me põe aí, me dá o benefício da dúvida e tal. E aí fui no negócio e tal, cheguei lá, era suporte também, então eu continuei no período do peixinho ali, limpando. E aí veio a pandemia. E na pandemia, muita coisa aconteceu para todo mundo e em projetos também. E quem estava fazendo o projeto foi mandado embora. E eu que estava lá, entrei no negócio. Então, foi um período bem difícil. Era eu e um outro menino. E o menino era Jesus. Então, sobrou para mim e Jesus, literalmente. E a gente trabalhou 6 meses para entregar o projeto. Então, assim, saíram vários indianos e entramos nós. E foi muito legal, porque foi uma motivação, foi uma coisa diferente. E aí, depois, né, eu consegui mudar de emprego. E aí, eu consegui mudar de novo. E eu consegui mudar de novo. E semana que vem eu tô mudando de novo. Mas eu acho, assim, que tem que, né, perder esse medo, tanto de perguntar, né, de fazer entrevista. Não percam entrevistas nunca, a gente já vai falar sobre isso. Mas é mais ou menos como que eu cheguei na engenharia de dados. Então, e aí a gente vai falar agora, mudando um pouquinho, o que é engenharia de dados. Porque eu fui ver ontem, eu acho que eu estava no Twitter, e aí tinha um cara que falava que era a profissão mais sexy. Aí eu fiquei pensando, gente, eu estava toda desgrenhada, rodando pipeline, os negócios falhando, e não tem nada sexy aqui. Na verdade, tá meio puxado, na real, né? Mas é uma profissão que entrou muito em voga porque tem muitos dados. Então, eu não sei onde vocês trabalham ou como que vocês trabalham, mas às vezes você chega e tem muitas fontes de verdade, né? Então, assim, você vai num departamento, o João tem um Excel, aí o José tem um Excel, a Maria tem um Excel, e os números de cada um, eles não batem, né? Então, assim, vendeu quanto? Não sabe. Faturou quanto? Não sabe. Devolveu quanto? Não sabe. E não bate, né? As coisas, infelizmente, não tem uma fonte de verdade única. E cada vez mais a gente tem mais dados, a gente tem mais sistemas, a gente tem sistemas novos sendo implantados, tem monitoramentos novos sendo implantados. E aí surgiu a engenharia de dados, que é basicamente coletar, armazenar e analisar dados em escala. A gente fala em escala, mas às vezes não é tão escala assim. Às vezes só a organização, numa escala pequena, já resolve muito problema. Mas basicamente é isso, é você ter uma fonte de dados de vários lugares. Então, você tem um Salesforce, um SAP, um Google Analytics ou um sistema da empresa. Você agenda pipelines e as pipelines vão trazer esses dados para você numa certa cadência. Isso aqui é algo bem por cima, porque eu acho que não tem uma definição correta. E dependendo do lugar que você vai trabalhar, cada um define de um jeito, cada um usa uma metodologia, e às vezes, até fora da área, acontece. Então, se a gente olhar o que seria coletar, armazenar e analisar. Você coleta dados de diferentes lugares. Então, a pessoa manuseou aqueles dados, fez o input, veio de vários lugares, e você traz todos esses dados. Alguns vêm a cada momento, alguns vêm todo dia, alguns vêm toda semana, e cada vez que você faz isso, você paga, porque normalmente você usa cloud. Então, se você fizer processos que são muito demorados, vai demorar muito, vai sair muito caro. Ou se você quiser resolver aumentando o teu processamento, fica caro. Ou se você quiser fazer muito barato, fica demorado. Então, é uma área que usa muito aqueles fundamentos da computação, que às vezes a gente acha que não vai usar, né? Então, como que eu comparo A com B? Qual que é a forma mais eficiente? Então, isso é bem bacana. E a gente gera pipelines, né? Então, basicamente, o engenheiro de dados, ele gera pipelines. Então, você lê de uma fonte, processa, guarda seus dados em algum lugar, processa de novo para uma camada silver, provavelmente, talvez para uma camada gold. Isso acontece, mas não é uma pipeline. Hoje eu cuido de 100. Então, assim, não tem como você saber se uma específica falhou.
E às vezes, de repente, vem a pessoa e fala assim, pô, faz 5 dias que isso aqui não roda, você não viu? E então exige uma certa orquestração e uma certa organização para que você tenha o dado final correto. Então, aqui tem algumas áreas que permeiam, né? Então, vem da geração de dados, aí a gente passa pela ingestão, transformação, serviços, que podem ir para outras áreas. Analytics é a mais comum, né? O que mais tem o Tableau, Power BI, Metabase. Machine Learning, super emergente, então você fornece dados para engenheiros, para cientistas de dados ou para engenheiros de Machine Learning que possam consumir esses dados, que gerem modelo de desconto, modelo de coisas né, oferecimento de ofertas, essas coisas que a gente vê em rede social, a maioria é vindo de Machine Learning. Outras ETLs também. Então, isso é basicamente o seu core de trabalho. Mas aí, se você olhar aqui, né, você tem a parte de security. Então, não é todo mundo que pode ter acesso a tudo, né? Então, tem dados bancários, dados de pessoas que você não pode ter. Dependendo do país, você não pode armazenar. Então, tem bastante coisas que entram aqui. O gerenciamento desses dados, o Ops dele, né? Como que você faz o deploy? Então, você cria uma pipeline, você coloca no Git, você faz o deploy da pipeline, a pipeline vai rodar, tem um orquestrador que roda. E aí tem a parte de software que você desenvolve. Então, você desenvolve vários jobs, vários scripts que vão rodar, dependendo como que você gostaria de ter esses dados, como que você gostaria de apresentar esses dados. Um dos problemas aqui também é que vai ter muito mais necessidade de ter dados do que engenheiro para desenvolver. Então, quanto mais flexível você conseguir fazer, mais dados você consegue trazer para dentro do teu sistema. E agora, a gente vai passar para desafios. O desafio 1 que eu coloquei é a integração. Então, assim, você tem gente de diversas áreas da empresa ou de fora da empresa gerando dados. Nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil. Tem vários modelos de como gerenciar banco de dados, mas quando você vai fazer, o bicho pega. Então, é bem interessante pensar nisso. Outra coisa, armazenamento, como que você armazena. Toda vez que você armazena, você paga. Toda vez que você movimenta, você paga. Então, se você processa tudo todas as vezes, se você processa parcialmente em cada vez, isso é bem importante. Grandes volumes. Aqui, Spark. Eu não sei se alguém já chegou a fazer alguma entrevista para engenharia de dados. Eles perguntam como é que funciona o Spark, como é que Spark particiona dados. Se alguém for fazer, dá uma olhada. Depois eu deixei até um livro ali, bem importante sobre. Mas como que você processa, porque não adianta você ter a sua informação daqui a 3 dias se você tem que tomar a sua decisão hoje. Então, em geral, são dados para tomadas de decisão. Construção de pipelines eficientes. Então, ela tem que ser responsiva, ela não pode ser tão cara, ela não pode ser tão complexa que ninguém possa responder. Então, são várias coisas que entram para que você consiga fazer pipelines que tragam seus dados e te entreguem a informação que você precisa. Usabilidade e maturidade de usuários. E aí é outro problema que a gente tem. Porque você constrói pipelines, você monta o data lake, você dá um link para a pessoa e fala, você pode consultar o dado que você quiser aqui, né? Tenho 85 fontes aqui. E a pessoa não sabe. Ela não sabe como é que ela aperta, ela tem medo de quebrar, ela não sabe de onde vem o dado e ela não confia no dado que você propôs para ela. E aí aquela planilha inicial da Maria, do José, eles continuam rodando, né? Então, assim, é difícil integrar e é difícil o usuário ter essa maturidade de dados e falar, aqui é a minha fonte de verdade, aqui é onde tem os meus dados aqui que a gente vai usar. Tecnologias e ferramentas. Então, o que se pede para um engenheiro de dados, né? Então, se você entrar no LinkedIn ou se você entrar no Medium, você vai ver que todo dia tem uma ferramenta nova, né? E essa aqui é a que resolve A ou B ou C. Mas se você for fazer uma entrevista ou se você for trabalhar, tem algumas coisas que são básicas. Um é o SQL. Não sei se alguém também já fez entrevista, mas é de engenharia de dados.
Eles perguntam o que é o left join, right join. Se você cruzar a tabela A com a B, quantos valores retornam. Isso é bem comum, até para você saber se está fazendo certo ou não. Você tem mais ou menos a noção de quantos valores você tem que ter no final. Então, SQL é bem importante ter. Processamento de dados em larga escala. O Hadoop, ele está mais em desuso. Pouca gente usa Hadoop ou pede Hadoop, mas ele é interessante pela parte histórica dele. E o Spark, que é super usado. A maioria das empresas que trabalham com dados em larga escala usa Spark. E serviços de nuvem. É muito difícil você ter um servidor para fazer isso, uma coisa on-premise, ou eu vou fazer no meu computador. A não ser que seja para você testar, em geral, você faz para a nuvem, para liberar, para ter espaço, você paga um valor por mês. E aí as práticas emergentes. Containers é super bom, evita aquela coisa de na minha máquina funciona super bem, na sua, infelizmente, né, você deve ter algum problema. Tem sido mais comum, né, não é uma prática tão comum ainda, mas está ficando mais comum. Kubernetes para orquestração. Tem empresas, quando o volume é maior e compensa, usa o Kubernetes, não é tão simples, não é todo mundo que consegue subir um cluster e, né, fazer tudo em Kubernetes, mas é uma coisa interessante de aprender. E a implantação e a escalabilidade. Então, quando que você escala e como que você implanta um sistema. E aí, aqui as dificuldades, eu acho que é a dificuldade mesmo de entender, né? Você tem o seu, né? Você trabalha como engenheiro de dados, você entrega seus dados, o seu chefe entende os dados que você entregou, mas o seu usuário final, às vezes, não sabe que você existe, não consegue consumir, e aí o seu departamento meio que vai caindo em desuso, porque você entrega bastante, mas nem sempre usa. E aí o legal é você conversar com as pessoas, né? E se for possível, porque às vezes não dá tempo, mas entender o que o seu usuário tem de dificuldade, né? Porque às vezes você é super técnico, você traz os dados lá super bonitinhos e, igual eu já falei, a pessoa não sabe que existe, a pessoa poderia usar, poderia ser interessante para ela, mas ela tem medo, ou ela tem medo que alguém vá rir dela, ou ela não sabe fazer. Então, isso é muito comum mesmo. E aí, o futuro da engenharia de dados. Então, das mesmas pessoas que estavam super otimistas que a profissão é super sexy, elas também acham que é a profissão do futuro, não tem coisa melhor. Não sei, né? Eu acho que a gente vai continuar trabalhando com dados, é muito difícil falar, é a melhor profissão que existe, né? Mas é uma área que é legal, tem várias empresas, pelo volume de dados que se gera hoje. E aí, uma das coisas que está vindo mais forte é o impacto do IA, ou linguagens, ou ferramentas para IA. E aqui, uma das coisas que eu particularmente me interesso e ainda não consegui fazer funcionar é como que a pessoa faz uma pergunta simples para a IA e a IA retorna o resultado da query dela, que é uma das coisas que eu tenho tentado fazer acontecer. Porque eu acho que resolve muitos problemas, né? Porque a pessoa, ela tem muitas coisas para fazer, ela não vai querer aprender SQL para ver se os seus dados estão corretos. Então, isso é um dos impactos que eu acho que tem sido mais crescentes, assim. Poucas pessoas publicam sobre, mas é bem bacana, bem interessante. E aí tem o Metabase é um produto que é free, e ele tem essa questão de você procurar, você escrever o que você quer e ele gerar a query para você. E aí, falar um pouquinho de carreira agora, né? O que a carreira oferece? Bom, como a maioria das coisas técnicas é puxado, né? Então, assim, são muitas horas, você vai validar, você vai fazer somas, você vai ver se o número de linhas está correto, se duplicou, se não duplicou, coisas que acontecem, mas, como eu falei para vocês, tem bastante vaga, né? Os departamentos costumavam ser maiores, agora estão ficando menores. É uma área que dá alguns problemas, né? Volta e meia você tem porque é muita coisa que roda,
Mas, falando de processos de recrutamento, os processos são um pouquinho chatos, não sei se alguém já chegou a fazer, mas às vezes eles te mandam, eu tenho um desafio para ver como é que você vai. E aí você fica 2 dias no desafio do cara lá, final de semana inteiro, fazendo o desafio. Eu quero uma query que faça não sei o que, não sei o que. Até acho interessante, assim, mas dá preguiça, né? Então, assim, se você quiser muito, mas acontece, né? Então, eu quero que você monte um ambiente Spark e calcule... Eu não sei se vocês já viram um desafio que calcula a distância que uma bicicleta percorreu. E a pessoa te pergunta se é melhor você fazer com função, se é não fazer com função e tal. Mas são desafios interessantes. O que eu acho positivo é que você vê o que as pessoas estão perguntando. E aí você vai ficando melhor em fazer entrevistas e entregar coisas. Isso é legal. Outra coisa é, você consegue entender o que o mercado está pedindo, né? Então, às vezes, você é muito bom na coisa A, mas na coisa B você não é tão bom. Então, serve de estímulo para você ir buscar um pouco sobre. E se você for fazer alguma coisa assim, cria no Git umas coisas mais originais já. Como subir um Postgres. Aí você deixa lá, porque aí quando chegar o negócio, você não tem que começar sempre do zero. Isso facilita. Entrevista técnica também, as pessoas te perguntam umas coisas que você achou que nunca ninguém ia te perguntar. Como que funciona o algoritmo de bubble sort? Sabe, essas coisas assim que... né? E se você não sabe, fala que não sabe. Né? E se você sabe, explica que você sabe. Em geral, não tem problema você falar que não sabe. É super entendido, porque ninguém sabe tudo, né? Então, e aí, né, você vai conversando, você vai vendo. Às vezes acontece de você não estar preparado para a entrevista, né? A entrevista está muito acima e a pessoa vai ser legal com você e vocês vão trocar uma ideia. E às vezes vai acontecer o oposto, de você não estar preparado e o entrevistador também vai te ajudar, vai pegar na mão. Eu fazia entrevista técnica e às vezes a pessoa não sabia, né? Eu tinha um problema que eu usava clássico de ordenar vetores. E às vezes a pessoa não sabia, ela chegou até ali, ela tinha super boa vontade, mas ela não conseguia fazer aquilo. Então, assim, são coisas que se treina, mas você só aprende quando você começa a fazer. O HackerRank, não sei se vocês já usaram, mas vale a pena dar uma olhada caso vocês forem fazer esse tipo de entrevista. E as habilidades essenciais para essa área, em geral, SQL, Spark e Cloud eles vão pedir. E assim, eu acho que tem algumas pesquisas que falam que homem se candidata à maioria das vagas e mulher, se falta alguma coisa, não se candidata. Não tenho medo, tá? Se vocês têm vontade, se candidatem. No máximo, a pessoa vai desclassificar o seu currículo. Nada muito ruim vai acontecer. Mas não percam a oportunidade de fazer entrevista. Se alguém te chamar no LinkedIn, vai, conversa, porque é super bom para você entender como é que funciona. E aí, eu acho que o que eu tinha era isso, básico. Queria agradecer ao pessoal do podcast, o meu contato está aqui, telefone, LinkedIn. E eu queria ficar aberta para perguntas também, se alguém tiver alguma. Podemos começar com ela depois você? Acho que eu vou ter que pedir para vocês virem aqui, que eu tô sem o microfone sem fio. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Ellen, mas a pergunta é sobre uma coisa que você falou lá no início, que é que você mudou de emprego, O caminho para conseguir aumentos nessa área de engenharia de dados, que eu vejo isso acontecer também com muita gente na área de desenvolvimento de software, é você trocar de empresa? Infelizmente, eu vejo dessa forma, assim, sabe? Por mérito, eu tive pouquíssimos, né? Não que eu não mereça, mas o RH, eu achava que eu merecia, inclusive, mas o RH, muitas vezes, o que você ganha é pouco, né? Então, sei lá, 2%, 3%, se o seu salário é super alto, vale a pena, mas se não, não. E quando você... E às vezes, assim, o meu sentimento, tá? Não sei... bem enviesado, assim. Não é sempre que todo mundo vai ganhar, porque não tem como uma empresa, sei lá, de 1.000 funcionários dar 10% de aumento para todo mundo, a folha vai ficando muito cara.
E aí você tem que ficar lá sempre pedindo, pedindo, pedindo. E às vezes você não tem esse traquejo de ficar pedindo aumento, né? Não é uma coisa fácil. Eu não sei se alguém já pediu aumento, mas é um negócio meio constrangedor, não é? E aí, principalmente quando você não ganha, né? Porque você acha, pô, se eu merecesse, eu já tinha ganho, né? Então, e aí mudar de emprego, em geral, te alavanca um pouquinho. Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda, Sistemas de Informação, estou no segundo período, mas eu mudei de curso, vim de outra área de saúde, inclusive, justamente com esse intuito de trabalhar com dados. E no segundo período a gente ainda não vê quase nada de banco de dados, de tudo. E daí você estava falando do que a gente precisa saber para trabalhar nessa área, daí além de banco de dados, de nuvem, de Docker, a parte de dashboard, tem que saber também, tipo, você tem que saber o geralzão de dados para pegar uma vaga? Ótima pergunta. Depende do lugar. Em geral, dashboard é mais para analista de dados. Em geral, quem faz dashboard é o analista, não é o engenheiro. O engenheiro cuida mais dessa parte. Mas dependendo da sua empresa, às vezes o departamento é super pequeno, né? E aí você acaba tendo que fazer dashboard, tendo que fazer geração de dados e vira um equilibrista. Então, assim, o legal é que você saiba um pouquinho de tudo. E é muito difícil você saber tudo, né? Porque aqui, só o que eu falei, acho que dá umas 6 coisas que nenhuma delas é simples. E aí você começa a colocar coisas e às vezes você nem consegue se organizar, né? Porque eu tinha que saber Spark, eu tinha que saber SQL, eu tinha que saber Python, e aí fazer o orquestrador, aí o cara falou que é DBT, o outro falou que é Airflow. É muita coisa. Então, e isso é muito comum. E aí, se você assiste canal no YouTube, em geral a pessoa está tentando vender um curso. Não sei se vocês têm essa impressão. Onde tudo é muito, né? Então, assim, é muito difícil você falar, saiba A, B ou C, né? Então, respondendo, depende da área. É legal você ter uma ideia de como fazer um dashboard, mas eu vou ser bem sincera com você, faz muitos anos que eu não faço, assim, eu não tenho a menor pretensão de fazer, porque os meus são muito feinhos. Mas é legal ter. Ou, às vezes, também, a carreira inicial, às vezes você não consegue entrar como engenheiro de dados, mas você consegue entrar como analista de dados, para entrar no departamento. Então, é uma opção também. Não necessariamente você tem que saber tudo, mas tem muita gente que pede tudo e mais um pouco, assim, isso é um pouco complexo. Olha, eu aprendo o que está em alta, assim, sabe? Tipo, não aprendo... Porque, assim, se você... Como que eu vejo, tá? Se você se dedica muito para a vaga, né? Você se candidatou para a vaga... Eu já respondo essa pergunta. Você se dedica muito para a vaga A. E aí você... Em geral, eu acho que, sei lá, quando eu troco de emprego, eu começo uns 6 meses antes de fazer entrevista. E aí, você está fazendo entrevista, você acha que é a última vaga da face da Terra e aquela empresa é a melhor empresa do mundo e não vai ter outro lugar para você. Então, eu tento ver o que pede mais, sabe? Precisa Spark, precisa não sei o quê, e fazer um roadmap daquilo. Aí, depois que você já tem uma base, aí você consegue também até aprender, porque você consegue relacionar uma coisa com a outra, aprender um pouco mais fácil. Mas se você precisar trocar uma ideia melhor, me manda mensagem que aí a gente conversa, tá bom? Nada. Oi, eu me chamo Ana, sou caloura de BSI e eu entrei em BSI assim por um motivo acho que meio bobo. Eu me formei em design e eu queria entender melhor como as coisas funcionam por trás dos panos, né? Cansada de projetar coisas para outras pessoas executarem. Eu quero entender melhor como eu posso fazer projetos que atendam às limitações, etc. E eu queria saber como que você identificou que essa área de dados fazia sentido para você, como que foi esse percurso e que pistas você teve nesse caminho para saber que isso estaria, seja realização pessoal ou dinheiro, enfim. Eu acho assim, é muito difícil, né? Você saber o que você gosta de fazer, né? Você começa a descobrir o que você não gosta, né? E assim, um dos meus pontos que eu analiso é o que eu faço faz sentido, né? Então, assim, eu sempre busco sentido no que eu estou fazendo, senão eu me desmotivo. E o que eu gosto de dados é que é uma coisa mais técnica, né? Você
trabalha um pouco fechado, mas você tem contato com outras pessoas. Mas eu consigo ver um final, né? Eu consigo ver o que eu começo, o que eu faço e por que a pessoa usa. Ou eu também consigo ver por que a pessoa não usa, né? Eu consigo ver esse fluxo, que é importante. Para mim é importante. Então, assim, o que eu falaria para você é ver o que é importante para você, né? Como que você se sente, o que é bom para você e o que não é, né? Quando eu falei ali, eu me sentia um cascudo. Eu limpava, mas ninguém via, né? Então, isso para mim não tinha sentido. Então, assim, talvez entender o que faz sentido para você e não ter medo de errar, sabe? Tentei fez design. Gosto, mas talvez não é o amor da minha vida. Vou flertar com uma outra área. E muda, sabe? Eu acho que não dá para ter medo de mudar. Às vezes a gente tem muito medo. E aí uma vez eu fui fazer uma consultoria de carreira, que eu estava me sentindo muito mal, assim. Tinha levado um feedback muito que eu não gostei, que eu não concordei. E a menina falou assim, desde que você conte uma história que faça sentido, é importante você mudar. Né? Não mudou porque ficou triste ou mudou por... Né? Você vai ver, assim, às vezes você trabalha com pessoas que por $100 elas mudam de emprego, né? Elas largam tudo e vão. Só que isso não fica legal, né? Porque se você contrata uma pessoa e daí por $100 ela muda, e talvez por $100 você tire esse conhecimento. Então, assim, sempre a história que você conta da sua carreira, sabe? Tipo, eu fiz isso, né? Então, eu achava que fazia mais sentido fazer A ou B ou C. Eu acho que isso é bem, bem legal. Mas se quiser conversar mais também, estamos aí, nada. Mais alguém? Como que a gente tá de tempo? Vamos lá, daí depois vamos aqui. Qual hard skill você diria para no começo da sua carreira, para estudar e aprender melhor? Eu acho que o SQL. Eu sabia um SQL muito... enrolava bem, entendeu? Mas não era um SQL que eu entendia exatamente o que estava acontecendo. E mesmo como que um banco funciona, eu acho que eu não entendia. Quando eu comecei, eu fui apanhando muito, assim, sabe? Como que eu faço funcionar ou por que os meus valores não batem. Eu acho que isso é uma das coisas. E a outra é você ter um sistema ou você ter um jeito que você confira o que você está fazendo. Eu acho que isso é super importante, principalmente para quem trabalha com sistema de pagamento. Às vezes a gente não sabe, né? Você faz as coisas mais rápido e tal e não confere, né? Pelo volume e tal. Então, eu acho que o SQL, assim, é super importante porque vai te ajudar a conferir. Ter um bom SQL, um SQL que rode rápido. Um Python é bom, é o que usa mais, a maioria das pessoas usam. E conseguir fechar e conferir seus dados, assim. Se você não está duplicando, se você não está pagando mais do que você deve, que é bem, bem comum. Oi, Ellen. Pergunta capciosa, professor João Fabro, do DAINF, da área de sistemas inteligentes. Você tem medo de ser substituída pelo ChatGPT? Não tenho. Por quê? Você acha que ele nunca vai conseguir fazer o que você faz? Eu acho que é bem... Você sabe que... Eu sempre me pergunto isso, né? Às vezes eu vejo assim, os jornalistas falando, será que o ChatGPT vai fazer isso e tal? E aí eu tava numa empresa... E eu fiquei com medo, né? Quando deu esse boom, assim, naquele dia o ChatGPT vai fazer o que eu faço. E eu acho que pode acontecer, mas está bem, bem longe ainda. E assim, tem o lado humano, que o ChatGPT ainda não está tão bom, né? De você ter essa leitura. E vou ser sincera para você, onde eu trabalho, começaram com uma iniciativa lá, que era um negócio que fazia book upload com o ChatGPT. Eu nunca vi funcionar. A pessoa que fez foi, sim, mas eu não tenho acesso no negócio, achei bem interessante, inclusive. Mas, assim, eu fico pensando, se um negócio para fazer um bulk upload já tá capenga para fazer o que eu faço, vai demorar um pouco, assim, que é muita coisa. Eu acho que pode acontecer. Agora, outra coisa que também eu acho, complementando, é importante você usar o ChatGPT a seu favor. Então, assim, não gasta seu cérebro vendo como é que você faz, sei lá, não sei o que no Pandas. Põe no ChatGPT, ele vai gerar um código bem bonitinho pra você. E você, dali, você vai. Eu pago lá os $20 com muito prazer, porque eu acho muito bom, me ajuda pra caramba. E assim, inclusive em perguntas, né,
perguntas de entrevista, o cara me perguntou, o que você faz quando vê erro? Eu falei, cara, põe no Google. Mas se você não faz isso? Ele, pois é, mas é ruim falando, gente, é verdade, assim, eu posso mentir ou não, né? Então, assim, mas eu tenho tentado ser mais aliada do ChatGPT do que ser combativa a ele. Você tem medo? Não? PSD, isso. Mas é muito difícil, assim, eu não sei se vocês já trabalharam com a API dele, é bem, bom, talvez melhore muito, assim, é um produto muito bom, mas acho que falta um pouquinho ainda, assim. Além dele mentir, né, não sei se vocês já foram... Ele mente bastante, assim, e aí você fala, vê no ChatGPT, fala que dá, e aí não dá, e aí você volta, e ele fala, desculpa, me equivoquei. Então, inventa, né? Tem, não, mas o metaforando não pega o cara. Não pega. Exatamente. Mais alguém? Oi, Ellen, obrigada pela fala, muito legal. Eu queria saber, você falou que se formou em engenharia, né? Foi engenharia de computação? Engenharia eletrônica. É só mais das antigas, ainda tinha. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do tempo de graduação que você começou a trabalhar enquanto você estava fazendo o curso. E a gente vive muito isso no pessoal da computação. Eu acho que são poucos os que não estão fazendo estágio, não trabalham. E a gente sente isso, que eles começam a trabalhar e perdem um pouco da motivação pela faculdade. E muitos largam, né? E eu queria que você falasse um pouco desse tempo da sua formação, como é que foi para você? Legal. Também perdi a motivação. Também larguei um pouco. Porque foi muito assim, né? Tipo, eu comecei a trabalhar, o salário era bem, né? Vocês veem que o dinheiro realmente me motiva. E o salário era bom para um estagiário. E eu acho que você trabalha que você tem conta para pagar, né? Tipo, senão você ia fazer outras coisas, assim. Então, é um motivador. E aí eu tinha que falar inglês. Não sei se vocês falam diariamente, mas no começo, quando você começa, cansa muito, porque você fica o dia inteiro escutando, e aí você não sabe se a pessoa fala o que quer ou o que não quer. É bem difícil, assim. E tudo é diferente, né? Então você tem duas curvas de aprendizado, porque você tem a faculdade, que está ali no final, daquele jeito, pegando. Às vezes tem umas DP, tem um monte de coisa, e tem o seu chefe lá, que também não tá, né? Você entra e a pessoa fala, nossa, aqui a gente respeita o horário. No dia 3, você já vê que não respeita tanto assim, né? Que tem uma reunião às 5, e aí a tua aula começa às 4, e a pessoa fala, mas seria bom se você tivesse. Cara, e como que você vai dizer não, né? Você chegou no dia 1, no dia 3 lá, e aí você já tá falando que não vai, ou, né? Eu acho que as pessoas não levam, elas não têm essa, não sei, pelo menos comigo eu achava que não tinha essa empatia de, eu tenho prova, dá um descanso pra pessoa. Não, você só tá ganhando menos, muitas vezes, que a pessoa que tá ali com você. Então, é cansativo, né? Porque, aí você vem, tem aula até, sei lá, que hora termina? 10, 11? E aí outro dia você tá cedo lá, e você quer viver também, você quer ir no bar, você quer tomar uma cerveja. Então, o negócio vai acumulando, assim. É difícil. Mas dá, assim. Mas eu demorei também. Nossa, eu desmotivei muito, muito. E também, quando você entra no emprego, você também acha que é o amor de sua vida, né? Você entra e você quer fazer 300% lá e acaba desmotivando mesmo. Mas eu acho, assim, muitas coisas. Quando eu tava fazendo mais entrevistas, assim, teve um cara que falou, você tem um leque de fundamentos. Eu falei, talvez eu tenha mesmo, talvez eu tenha perdido coisas. E aí eu voltei e estudei, talvez fechei o leque mesmo que eu voltei para fazer entrevista. Mas, responde. Primeiro, eu queria te dar os parabéns, adorei sua fala. Gostou? Eu acho que a sua sinceridade, assim, é uma coisa muito bacana, porque na teoria as coisas funcionam de uma forma. E várias coisas que você colocou, é isso, é na prática, só que as pessoas não costumam dizer para os outros, né? As pessoas não costumam admitir, né, que acontece desse jeito. Então, achei super legal, te dou parabéns pela sua trajetória, e eu queria perguntar, na linha aqui da professora Miriam, a questão de quando você começou esse estágio. Que época do curso? Você estava na metade? Você estava mais da metade? Você estava no comecinho? Não, eu estava no final já. Estava no final. Esse é o ponto. Esse é o ponto?
Se precisar. Mas obrigada pelas suas palavras. Eu acho também, concordo muito com você, assim, você entra no LinkedIn, né, e só tem gênio, e às vezes você trabalha com a pessoa que é genial no LinkedIn, o que é pior, né, eu prefiro que as pessoas não ter muito contato, assim, porque às vezes a vida da pessoa é tão perfeita, você fica pensando, meu Deus do céu, como eu posso ser tão ruim, né, tão pequeno, tão... Porque todo mundo sabe tudo de tudo, assim, e aí às vezes você fala, ai, né, não tem defeito. O que acontece com essas pessoas que, né, a vida é tão... Sabe tudo, sabe tudo, resolve tudo. Então isso acontece e é muito, né, eu acho que é muito comum, assim. E eu acho que é muito comum você errar e reconhecer para você que você errou, mas às vezes se você contar, né, for muito honesta que você erra muito também, às vezes não é bom também. Mas eu tento, né, ter essa transparência, até porque eu acho que muitas vezes as pessoas não têm a transparência necessária. Voltando ao negócio, né, a profissão super sexy. Gente, não é sexy, né? Você fica até horas da madrugada, às vezes, sabe? Não tem... Todo mundo que trabalha vai ter um problema, um perrengue um dia ou outro, né? Seja da profissão que for. Você falou a respeito de analista de dados e engenheiro de dados. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. O analista, o engenheiro é mais a pessoa que faz a integração, né? Então, você traz de um lugar, escreve na tabela, disponibiliza para as pessoas. Então, essa parte mais dessa programação. O analista, ele tem essa parte mais de fazer o dashboard e ser entendido, né? Então, porque você vai ter diferentes pessoas, diferentes stakeholders, diferentes pessoas que vão consumir esses dados e eles têm que conseguir entender isso, né? Então, basicamente, o dado que o engenheiro trouxe, ele é consumido, digamos que de uma forma primária, pelo analista de dados, né? Que vai pegar, quantas coisas, produto X, Y, Z vendemos no mês tal. Fizemos uma promoção e teve aumento de vendas de X%. Então, o analista de dados faz essa parte mais analítica. Não que o engenheiro não faça, mas, em geral, não dá tempo de fazer tudo, assim. E aí, né, aquela coisa, você fazer as coisas bonitas, assim, eu não sei se vocês trabalham muito com dashboards, mas tem umas pessoas que fazem uns dashboards incríveis, assim. E elas consomem muito tempo, né? Porque para você fazer aquilo, e aí esse mesh, ele é super interativo, tem as cores e tal. Então, eu acho muito bacana, assim. Eu realmente admiro, porque eu não consigo. Quando eu faço, tipo, XY e tal. Mas é mais isso, assim, é a pessoa que mostra, né? A pessoa que explica, a pessoa que dá esse acesso. O outro, ele faz as coisas mais por detrás dos panos, digamos assim. Gente, obrigada. Desculpa se eu falei alguma besteira. Se precisarem de alguma coisa, meu contato tá aqui. Agradeço novamente todo mundo. Muito obrigada e bom final de semana. Só antes da Sofia voltar ali, né? Acho que a gente também tem que agradecer a sua vinda e daí a gente tem um mimo para você. Então, Muito obrigado, Ellen, pela sua fala. Você é uma excelente profissional, acredito que inspirou todas e todos aqui presentes.